Então, boa noite a todos que estão aí, né? Fico feliz de estar dando mais uma matéria aí para vocês online. A gente já começou aqui na igreja essa disciplina também, né? A gente tem o nosso seminário aqui toda terça-feira aqui na nossa igreja, aqui no Paraná, né? E a gente dá também online para vocês. Foi muito gostoso o panorama bíblico, né? Quem não conseguiu participar perdeu, né? Porque foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa, né? E também está gravado, né? Então é isso que é o mais legal. Se você ainda quer assistir o Panorama Bíblico, vai lá no YouTube do nosso seminário, assiste, tá? As aulas. Se você quiser receber uma nota sobre aquilo que você está aprendendo, né? Porque a gente aqui é um seminário, né? Então você assiste todas as aulas, faz um resuminho da aula, né? Se tiver algum trabalhinho, faz o trabalho e manda para mim, porque aí a gente avalia que você, né? Então vocês têm um boletim, tá? Mesmo se você não está fazendo o seminário com esse intuito, né? De se formar nessa área, né? Mas você tem o seu boletim, a gente avalia todos que estão participando, tá? Então, cada vez mais a gente vai acrescentando as matérias, né? São em torno aí de umas 30 a 40 matérias, né? Desse seminário. Então, todo ano a gente vai tentando colocar novas matérias para a gente poder terminar esse ciclo aí, né? Do seminário. Então, é muito legal que todos participam, né? E se você está aqui só para aprender, né? Só para tá aprendendo coisas novas, né? Mas participe, tá? Não deixe de participar e convide, que nem a Sônia falou na aula dela, convide algum amigo seu, algum vizinho, um irmão da sua igreja, falou, ó, tá tendo um curso legal na sexta, né? Convide ele para estar participando com a gente aqui também, né? Para estar aprendendo conosco, tá? Mas eu fico muito feliz de estar ensinando aqui para vocês, né? Espero que essa disciplina agora também seja uma bênção para nossas vidas, né? Vamos estar orando para que a gente está aprendendo mais e mais, né? E a gente vai falar nesse semestre, né? A gente vai ter esse semestre em torno de 15 aulas, tá? 15 aulas desse de Evangelho de João e 15 aulas de escatologia, né? Então, nosso ciclo aí esse ano vai terminar lá para o final de novembro. Boa noite, irmão Gesiel, graça e paz. Vai terminar no final de novembro, tá? Para ano que vem, se Deus quiser, a gente dá início a outras disciplinas. O que a gente vai falar então do Evangelho de João, tá? Nossa, aí vocês perguntam, mas por quê, né? Você escolheu, né? Que tem uma disciplina só de Evangelho de João. Vocês vão ver como é importante esse Evangelho de João, tá? Para quem está fazendo teologia, para quem está fazendo essa área teológica, para aprender mais da área teológica, né? Então, por isso que existe uma disciplina só falando sobre o Evangelho de João, tá? E hoje a gente vai dar uma introdução, tá? Sobre o que a gente vai estar falando, né? E hoje a gente vai, nessa introdução, vamos falar sobre o autor, né? Sobre o apóstolo João. Né? Então, hoje a nossa aula é um pouco sobre a autoria do livro, tá? Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês esses slides. Tem uma apostila que eu vou jogar lá no grupo também, que você pode imprimir ela, ou você pode editar ela e responder, tá? Vai ter algumas coisas que você pode responder nela. Isso aí tá valendo ponto, tá? No seminário também. Se você mandar ela para mim respondida, tá? Eu vou estar dando ponto também. Então, eu vou mandar no grupo para vocês o material que a gente vai usar, tá? Então, é importante vocês terem aí. E lembrando também, que nem a Sônia falou, esteja aí com um caderno, né, uma caneta, um lápis, a Bíblia do lado aí, porque a gente está estudando, né, a palavra de Deus, então é bom você sempre anotar algo, é bom você também olhar na Bíblia, confirmar aquilo que a gente está falando, tá bom? Para a gente não estiver falando bobeira, né? Para você saber que a gente não está falando bobeira, é só você confirmar na Bíblia o que está escrito, né? Então, porque o que a gente está estudando é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, vamos lá, gente. Qualquer dúvida vocês podem estar falando, tá? Perguntando, levanta a mãozinha aí, tá? Que a gente vai respondendo aqui.
Nossa primeira aula, então, a gente vai falar sobre o autor, tá? O autor do livro de João, né, do Evangelho de João. Quem que é o autor, né, do Evangelho de João? É atribuído ao apóstolo João, tá? Não é o João Batista, tá? Não confunde com o João Batista, aquele que batizou Jesus, né? Esse é um dos discípulos de Jesus, né? O apóstolo João. Ele foi discípulo de Jesus, ele não era o João Batista. O nome dele, João, né, que é Ioannes, né, tem seu significado em hebraico, Ionã, né, que é esse YHWH, né, que é como se fosse o Yahvé, né, que é Deus é gracioso, tá? O significado de João é Deus é gracioso, tá? Esse é o significado do nome, tá, do autor, de João. Quem ele era? Quem ele era? Ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que também foi discípulo, né, de Jesus também, tá? Então, Marcos 3, 17 e 10, 35 fala sobre isso, tá? O Zebedeu, quem que era? Né, ele era pescador também, eles eram pescadores, né? Eles tinham até negócios com Pedro, né, e o Pedro e o André, que também são irmãos, né, eles eram todos pescadores, né? Então, o João, esse João que é o autor desse livro, do Evangelho de João, né, ele é o filho de Zebedeu, tá? Irmão de Tiago, né? Fala muito de Tiago e João, né? Se você ler os evangelhos, você vai ver falando muito sobre Tiago e João, tá? Esses dois aí, a gente vai ver depois que Jesus chamou eles até de irmãos trovão, né? A única referência ao autor está em João 21, 20, 24, tá? Que ele era o discípulo a quem Jesus amava, né? O discípulo amado, né? Ele era conhecido como o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, tá? Esse João. Então, é a única referência que a gente vê dele como autor, que ele é o discípulo a quem Jesus amava. Mas, entretanto, esse João, ele é considerado autor por quê? A gente vai ver algumas questões, tá? Por que que ele é considerado autor? Primeiro, né, que o texto traz indícios que ele foi escrito por uma testemunha ocular, né? O que é testemunha ocular? Que viu tudo o que aconteceu ali, né, naquele momento, né? Então, aqui é um exemplo de João 12, 3, por exemplo, que ele dá os detalhes, olha que interessante. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-se sobre os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Então, ele viu isso. Se ele está dando esses detalhes, né, que ele escreveu, que ele mesmo escreveu, porque ele foi uma testemunha ocular das coisas que aconteceu, tá? Então, por isso que ele é considerado autor, tá, desse livro de João, do Evangelho de João. Primeiro, porque ele foi uma testemunha ocular, né? Ele viu os acontecimentos e escreveu esses acontecimentos. E detalhados, tá vendo ali? O que a Maria fez? Ela pegou um frasco de nardo, né? E era um perfume caro, e ele foi dando detalhes. Então, porque ele viu essa ação da Maria. Outra coisa, né, que ele é considerado autor, né? Pessoas anônimas nos sintéticos recebem nomes nesse evangelho. Então ele dava nomes às pessoas no livro dele. Então ele conhecia essas pessoas, né? E dava o nome a eles. Então ele sabia quem que era. Por exemplo, Filipe, né? Ele respondeu 200 denários, tal. Outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, né? Aí aquele da Maria, então Maria, né? Simão Pedro, né? Que trazia uma espada, tirou, feriu. Então ele dá os detalhes das pessoas, né? E dá o nome das pessoas, né? Então ele, por isso que é mais uma razão de ele ter sido o autor desse livro, tá? Outro detalhe que ele é autor, porque ele tinha conhecimento da geografia da Palestina, né? Então, porque ele vivia naquele lugar, ele conhecia aquele lugar,
né, ele andou com Jesus e os outros em todo aquele lugar. Né? Então, ali está no exemplo, por exemplo, do primeiro milagre, né? Lá do casamento. Né? No terceiro dia houve um casamento em Caná, né, da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. A mãe de Jesus morava em Nazaré. Né? Então, ele sabia os lugares, a geografia onde ele estava. Né? Então, ele coloca isso no livro, então, ele é autor desse livro, né? Pela geografia. Ele conhecia a geografia também, né? Dos lugares onde ele estava ali andando, lugares que ele andava ali pela Palestina, né? Isso aqui que eu estou falando para vocês é para confirmar que é o João, tá? Então, por isso que eu estou trazendo para vocês. É o João que escreveu esse livro. Outra questão também, que ele é o autor, ele é considerado autor, porque o autor conhecia muito e profundamente os costumes judaicos, né? Então ele era judeu, ele conhecia todos os costumes judaicos, né? E ele fala isso no livro dele, né? Então, por exemplo, ali em João 3:25, né, que ele colocou lá que surgiu uma discussão, né, entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito de quê? Da purificação cerimonial, né? A purificação cerimonial era judaica, era um costume judaico. Então ele conhecia e ele viveu aquilo ali com os discípulos, né? Aí João 11:47 também. Então os chefes dos sacerdotes, fariseus, convocaram uma reunião do Sinédrio, né? Ali, então ele conhece também o Sinédrio, conhece quem são os fariseus, os chefes dos sacerdotes, ele conhecia os costumes, tá? Então ele detalha isso, né, no livro dele também, sobre os acontecimentos, né, dos costumes judaicos também. Então, por isso que ele é o autor também, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês saberem que foi João que escreveu esse livro, não foi outro autor. Outra questão, o autor se incluía no círculo mais íntimo dos discípulos, né? Quem que era? Os 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João. A gente vê esse Pedro, Tiago e João sempre, esses 3, né? Eles participou de coisas que só eles 3 foi com Jesus, né? Que nem a cura da oficial da menina lá, de Jairo, né? A filha de Jairo, só foi os 3 que foi junto, né? Então eles testemunharam Jesus curando a menina, ressuscitando a menina. Então, ali, ele era daquele círculo mais íntimo, né? Desses 3. Então, dos 3, se vamos falar dos 3 agora, né? Que Jesus amava mais. O autor do 4º evangelho, que é o João, ele não podia ser Pedro, tá? Então, não foi Pedro que escreveu esse evangelho, porque ele era distinto dele, né? Ele era, de uma vez mais, percebe que ele era distinto de João, né? Mesmo eles andando juntos, mas não era. E Tiago também não podia ser o irmão de João que escreveu esse livro, porque o Tiago morreu bem antes, tá? Ele foi condenado à morte por Herodes, tá? Se você vê a história de Tiago, esse Tiago também, o irmão dele morreu antes, né? Foi no ano 43 depois de Cristo que Tiago morreu, que ele foi condenado por Herodes. Também alguns escritores, né, dos primeiros períodos da história, né, cristã, como um exemplo aqui de Irineu e Tertuliano, que eram escritores do começo da história cristã. Eles também reconheceram que foi João que escreveu, né? Então são testemunhas também que reconheceram que João que escreveu esse evangelho. Né? Então, o apóstolo João, ele era com certeza um dos discípulos mais íntimos de Jesus, tá? Tanto que muitas vezes ele era conhecido como o discípulo amado, que nem eu falei para você, o discípulo que Jesus mais amava, né? Falava muito sobre essa questão, né? É o discípulo que estava ali, que Jesus sempre chamava de discípulo amado. João nunca refere ele a si mesmo, né, no livro, por nome dele, tá? Ele nunca coloca ali o nome dele, né? Ele sempre aparece como outro discípulo. Isso é interessante, marca aí também. No livro dele, ele não fala sobre o nome dele, né? Quando está se referindo a ele, ele coloca outro discípulo.
Aqui está no exemplo do João 18,15, eu já trouxe o versículo aqui. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, né? Esse outro discípulo é ele, o João, né? Então ele nunca referia a Simão, Pedro e João. É Simão, Pedro e outro discípulo, né? Então marquem aí também essa referência. João e seu irmão Tiago, eles foram chamados de quê? Filhos do trovão, né? Por que será que eles foram chamados filhos do trovão, né? Jesus chamava eles assim, né? Porque eles eram de arrumar confusão, viu? E eles fazem uma pergunta interessante, né, para Jesus também, né, que a mãe deles fez para Jesus, né, perguntando se eles podiam sentar lá no reino, um do lado direito, do outro lado esquerdo, né, de Jesus, lá no reino, na mesa, lá no reino, que eles ficassem um do lado direito, né, então eles não estavam entendendo nada porque Jesus estava ali, né, eles ficaram confusos nessa questão, que eles queriam se aparecer, né, na verdade. E a mãe deles ainda incentivou isso, a eles falar isso para Jesus. E quem foi a mãe deles? A Salomé, né? A mãe deles chamava Salomé, né? Ela serviu a Jesus na Galileia e também testemunhou Jesus lá na crucificação, tá? Em Marcos 15, 40 e 41 fala sobre isso, tá? A mãe de Tiago e de João. Depois que Cristo subiu ao céu, João tornou-se uma das principais figuras na igreja em Jerusalém, tá? Junto com Pedro e Tiago, tá vendo? Esse círculo mais íntimo, né? Pedro, Tiago e João. Então, depois que Jesus subiu, depois da ascensão, né? Que nem a gente aprendeu lá no panorama bíblico, esses três sempre andavam juntos, né? E eles foram principais figuras na igreja de Jerusalém, do início da igreja de Jerusalém, tá? E só o apóstolo Paulo teve mais livros que ele, tá? Que o João, incluídos no Novo Testamento. Isso a gente viu lá no panorama bíblico também, né? Que João, quais os livros que João escreveu, né? Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, 3 cartas, né? 1 João, 2 João, 3 João, e escreveu o Apocalipse, né? Que é o livro da revelação, que é o livro que a gente está estudando com a Sônia aí, né? De escatologia. Então, foi o João que escreveu esses livros, tá? E Paulo escreveu quantas cartas? Vocês lembram lá no panorama bíblico? Né? Foram 8 cartas, né? João, ele foi pastor da igreja em Éfeso, tá, gente? Esse João, que escreveu o Evangelho de João, ele foi pastor em Éfeso, ele viveu em Éfeso, né? E acabou sendo pastor lá da igreja de Éfeso, né? Depois, o que aconteceu, né? Ele foi para exílio numa ilha chamada Patmos, né? Onde o imperador Domiciano enviou ele para lá, para ele não pregar mais o evangelho para ninguém. Ele ficou totalmente isolado nessa ilha, vivendo sozinho nessa ilha, né? Preso ali naquela ilha. Né? Ele não podia fazer mais nada, foi exilado para aquele lugar. Que lá onde ele escreveu o quê? O livro de Apocalipse, né? Que é onde Deus revelou para eles as coisas dos últimos tempos, né? Que a gente está vendo em escatologia, né? Então João foi pastor em Éfeso, né? Então ele foi exilado para essa ilha e ali ele morreu naquela ilha ali, mas antes de morrer ele ainda foi revelado os últimos tempos e ele escreveu o livro de Apocalipse. João foi o único discípulo, gente, que morreu de velhice, né? Dos outros discípulos, a morte foi terrível, né? Todos morreram de uma forma terrível. O João foi o único que morreu de velhice. Ele morreu ali naquela ilha lá, né? Até ficar velho, ele morreu, né? E ele morreu de morte natural lá em Éfeso, né? Naquela ilha de Patmos, no ano de 103 depois de Cristo, né? Quando tinha 94 anos, né? Então, João morreu com 94 anos.
Então dá para a gente calcular mais ou menos quantos anos ele tinha quando conheceu Jesus, né? Quando Jesus chamou ele, né? Quantos anos ele tinha, né? Ele tinha em torno de 21 anos, né? Então João foi um dos discípulos mais novos, né? Dessa época, quando Jesus chamou ele para o ministério, né? Para seguir ele no ministério, né? Então, com 94 anos ele morreu, né? E morreu de morte natural, né? Os outros, uns morreram crucificados, outros cortou a cabeça, os outros discípulos morreram de formas terríveis, né? E João foi o único que morreu de velhice. Umas curiosidades sobre o João, tá? No Novo Testamento a gente encontra os seguintes nomes de João. Primeiro tem o João, em João 1,42, que é o pai de Pedro, tá? O pai de Pedro chamava João, tá? Ou tá Jonas, tá? Jonas ou João é o mesmo nome, tá? Mas o pai de Pedro chamava João. Lá em Atos 4:6, um membro da família do sumo sacerdote também chamava João, tá? No tempo dos apóstolos, que é citado em Atos 4:6. Atos 12, 15 e 37, tem o nosso João Marcos, que é o Marcos, né? O discípulo apóstolo, né, que escreveu o livro de Marcos. O nome dele era João Marcos, né? A gente conhece ele como Marcos. Ele escreveu o livro de Marcos em Roma, tá? No ano de 64 depois de Cristo. E tem o João, que a gente está estudando agora, que é o João apóstolo evangelista, que é o autor do Evangelho de João, de Apocalipse e das cartas, né? Que eu falei para vocês. E o João Batista. Então só existe esses Joãos aí, tá? No Novo Testamento, né? O pai de Pedro, um membro da família do sumo sacerdote, o João Marcos, que é o nosso Marcos, apóstolo Marcos, o nosso João, que a gente está estudando, e o João Batista, tá? Lembrando que Mateus, ele escreveu o livro para quem? Né? A gente falou lá no Panorama Bíblico. Ele escreveu para os judeus, né? Marcos escreveu para quem? Né? Escreveu para os romanos, né? Lucas escreveu para os gentios. Lucas era um gentil, inclusive, né? Ele não era judeu. Ele escreveu para os gentios. E João escreveu para quem? Né? Esse João que a gente está estudando. Escreveu para a igreja, tá? Para o início da igreja, para os primeiros cristãos, né? Para os primeiros membros da igreja, né? Que são nós agora somos a igreja, né? Então, o João escreveu para a igreja. Vocês vão ver por que ele escreveu para a igreja. A gente vai estar aprendendo isso nessas aulas agora sobre o Evangelho de João, tá? Local. O Evangelho de João foi escrito aonde? Provavelmente em Éfeso, né? Porque ele vivia lá em Éfeso, tá? Em João. Depois dos outros 3 evangelhos, tá? Então quer dizer que João escreveu depois que Mateus já tinha escrito, Marcos e Lucas também, tá? Por quê? A gente vê na leitura do 4º evangelho de João, a gente vê que João já supõe conhecida pelos seus leitores a vida de Jesus, né? Então ele já tinha lido o livro de Marcos, de Lucas e de Mateus, né? Antes narrada por eles. E ele quer completar o que eles escreveram, né? Então, se você vê o livro de João, depois a gente vai ver o esboço, né, do livro de João. Ele completou o que os outros já tinham escrito, né? Então, por isso que a gente sabe que ele foi o último a escrever, né? Os evangelhos, né? Primeiro foi escrito Mateus, Marcos e Lucas, e depois escreveu o João, tá? Quando escreveu, o cristianismo já se achava amplamente difundido, né? Então, quando João escreveu esse livro, o cristianismo já estava sendo difundido, né, para outras regiões, que era quando Paulo estava ali levando, né, o evangelho, né, para as outras regiões fora da Galileia, de modo especial no Império Romano, que foi na época dos romanos,
E o clima religioso da igreja estava bastante mudado, tá? Em relação ao tempo que os evangelhos escreveram os sinóticos. Então, as igrejas estavam também já mudando, né? E já estavam entrando outras ideias, né? A gente vê por que Paulo escreveu tantas cartas, né? Para as igrejas, né? Por causa disso aí, né? Que já estava mudando e os evangelistas escrevendo outras coisas, né? Data, para a gente estar finalizando. A data provavelmente foi escrita no final do primeiro século, tá? Então foi escrito, o livro de João foi escrito entre 70 a 90 depois de Cristo, tá? Nessa época aí, de 70 a 90 depois de Cristo, foi escrito esse evangelho. Gênero literário, né? Qual que é o gênero literário do evangelho de João, tá? O gênero literário de João é exatamente este. Era o quê? Um evangelho, né? E o que é um evangelho? Eu falei lá no panorama bíblico também, né? Evangelho vem do quê? Da palavra em grego evangelion, e literalmente significa boas novas, boas notícias, né? Que trazia da vida de Jesus, né? Então, por isso que foi escrito os evangelhos. Era a história da vida de Jesus. Podemos dizer que essa obra ela é uma narrativa biográfica e teológica das boas novas de Jesus, tá? Então, ela é biográfica e teológica também. Por isso que a gente vai estudar sobre João, porque tem muita teologia dentro do livro de João, tá? João fez uso de muitas figuras da poesia hebraica, com destaque para o paralelismo, tá? O Evangelho de João não contém parábolas, tá, gente? Como sinóticos, que nem os outros, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mas ele apresenta mais alegorias, tá? Usadas por Jesus em seu ministério. E o que é alegoria? Eu coloquei bem embaixo ali, né? É o mesmo que figurativo, místico, simbólico, né? Uma metáfora. Né? Então ele usou muita metáfora, bastante alegoria no livro de João, tá? O propósito, gente, qual que é o objetivo e o propósito do livro de João, tá? É o que está escrito em João 20:31. E estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, tá? O Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse foi o propósito do livro de João, tá? Que todos creiam. A ideia-chave daqui é crer, tá? Encontrado, olha lá, encontrado em João cerca de 100 vezes. 100 vezes a gente vê essa palavra crer, tá? Nas suas diversas formas verbais e sinônimos. Então, ele queria destacar muito essa questão de crer, tá? Isso dá ao evangelho dois propósitos, né, principais. O primeiro é que o evangelho de João procurou colocar as pessoas frente a frente com a vida e com a identidade de Jesus, né, de Cristo, para que elas pudessem submeter-se à vida e à soberania de Jesus, tá? Então, o primeiro propósito, né, o primeiro propósito aqui é colocar as pessoas nessa questão de crer, frente a frente, né, com a vida, com a identidade de Jesus, tá? Porque o principal propósito era o quê? É evangelismo, né? É evangelístico. E o outro é para nós, para nossa igreja, que é o creiam, também como continuem crendo, né? Que é para isso que serve, para aqueles que já creiam, né? Aquele que já crê, agora continue crendo, tá? Aí entra a teologia de João para a igreja, para nós, né? Que revela o propósito de não só ganhar as pessoas, mas também de fortalecer, né? A família que já está andando com ele, tá? Então, por isso que você vai ver muita palavra crer. Agora, a teologia, tá? Estamos finalizando aqui. A teologia que é o importante aqui para nós. Por isso que a gente está estudando esse livro, tá? João, ele é um dos livros mais teológicos da Bíblia,
tá? O João, ele era o teólogo. O tema dele, que é interessante, né? O seu tema é que Deus assumiu a forma humana na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, a ideia de João, a gente entender que Deus realmente veio a esse mundo na forma de Jesus, a forma humana aqui. E todos daquela época viram Jesus aqui, né? A ênfase de João é mais na natureza de Cristo do que na história de Cristo. Os outros evangelhos, eles contam mais a história, né? Em ordem, relatos cronológicos e históricos. Mas o João, ele quer trazer mais a natureza de Cristo, tá? Jesus como homem aqui. Por isso o evangelho de João, ele é classificado à parte. Podemos dizer que outros evangelhos, eles apresentam a teologia de uma perspectiva histórica, né? Eles contam a teologia, né, da forma histórica. E João é o contrário. Ele apresenta a história de uma perspectiva teológica, né? A gente vai ver essa diferença nas nossas próximas aulas aí, tá? O tema teológico central de João é a natureza de Jesus, que eu falei para vocês. Esse evangelho nos ensina que o Verbo era Deus, e esse Verbo se tornou carne. Quem é o Verbo? Jesus, né? A gente vê lá no capítulo 1, ele já fala sobre a natureza de Jesus, que ele estava desde o princípio, desde o início de tudo, ele já estava ali, né? Que é o Jesus. Ou seja, o próprio Deus, ele tomou a forma humana, né? Ele veio aqui, nesse mundo, com a forma humana, mostrando 100% Deus, 100% homem, né? Por isso que é interessante a gente estudar essa teologia de João, tá? A maneira mais clara de ver isso, talvez esteja nas declarações do eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? A gente vai ver muito dentro do livro de João, essa questão do eu sou. É o próprio Deus declarando, ele ali em forma humana, declarando, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Há momentos no Evangelho de João em que Jesus até se equiparou diretamente com o nome que o Antigo Testamento dá, do próprio Deus, eu sou, o Yahvé, Javé, Jeová, né? Como lá em João 8,58, tá? Aquela antiga heresia, né, chamada docetismo, ela não pode ser encontrada em João, tá? Existe uma heresia que formou aí nos séculos 2 e 3, que é o docetismo, né, que eles negam a existência de um corpo material de Jesus. Eles negam que não existiu Jesus aqui em carne, que ele sempre foi em espírito. Né? E em João, isso prova totalmente ao contrário. Né? João quis trazer a natureza humana de Jesus. Né? O Evangelho de João, ele equilibra a proclamação de que Jesus era Deus em forma humana com a proclamação de que Jesus era totalmente humano. Aqui tem alguns versículos que falam sobre isso. Como disse alguém com acerto, Jesus era todo homem e todo Deus, tá? 100% homem, 100% Deus. Por isso a gente tem um exemplo maior, né? Que é Jesus. Se você quer viver conforme a vontade de Deus, seja parecido com Jesus, né? Ele veio aqui esse mundo como nós, homens, né? Viveu tudo que a gente vive, né? E mesmo assim ele nos trouxe o exemplo, né? Que a gente pode sim servir a Deus da forma que Deus quer. Outra característica, o Evangelho de João tem certas marcas, tá? Primeiro, Jesus dá uma revelação de si mesmo e da pessoa de Deus, que é mais completa do que nos outros evangelhos, tá? A gente vai ver isso no livro, né? Que ele dá mais uma revelação dele e da pessoa de Deus do que nos outros evangelhos. E metade do livro fala de acontecimentos dos últimos dias, né? Que é o que a gente está estudando escatologia. Então, esse livro vai estar meio ligado com o que a Sônia vai estar falando também, tá? Por isso que a gente vai estar trabalhando junto aí esse Evangelho de João, tá? No Evangelho de João tem certas marcas.
outras, os milagres. No Evangelho de João, a gente tem 8 milagres gravados. 6 desses milagres são característicos a este livro, tá? Que só tem neste livro, contado nesse livro, tá? Então, 6 dos milagres só está contado nesse livro. Não há relato, olha que interessante isso aqui, não há relato nem de genealogia, nem de nascimento, nem de adolescência, nem de tentação, nem de transfiguração, nem das escolhas dos discípulos, nem a ascensão e a grande comissão registrada nesse livro, só nos outros livros. Nesse livro você pode ver que você não acha genealogia, você não acha não falando sobre o nascimento de Jesus, nem sobre a adolescência dele, nem sobre a tentação, nem da transfiguração. Se você vê no capítulo 2, já começa Jesus fazendo o primeiro milagre, né? Então, nesse livro, por isso que eu estou falando que ele foi para completar os outros. Por isso que a gente entende que o livro de João, ele foi para completar os outros, né? Por isso que ele tem uma forma mais teológica, para a gente entender. E a comparação aqui, para quem cada evangelho foi escrito, tá? O João coloca Jesus Cristo como Deus, tá? Mateus coloca Jesus Cristo como rei, se você ler o livro de Mateus. O de Marcos traz Jesus Cristo como servo, tá? E o Lucas traz Jesus Cristo como homem, tá? Então, notem isso aí, é importante, tá? A comparação da ênfase dos livros, tá? João, a gente vai ver que Jesus Cristo como Deus, 100% Deus, 100% homem, tá? É o que a gente vai estar vendo no João. E nos outros, um é como rei, outro servo e outro homem. E o último slide de hoje é o esboço que eu falei para vocês, tá? Para vocês saberem como tá. Com esse esboço, eu quero desafiar vocês a lerem esse livro de João, tá, gente? É 21 capítulos, é pequeno, dá para você ler um capítulo por dia, vai dar 21 dias, certinho, né? Então, você consegue ler esse livro de João. E como é que funciona o esboço dele, tá? Para você entender o que fala de João. De João, do capítulo 1, do versículo 1 até o 18, é o nosso prólogo, tá? Que é uma explicação teológica da encarnação de Jesus, né? Que o verbo se fez carne, né? No princípio estava o verbo estava com Deus. Então, ali é uma explicação teológica da encarnação de Jesus. Do versículo 19 até o capítulo 2, você vai ouvir falar do ministério de Jesus, tá? O ministério público de Jesus, junto com as testemunhas dele, que é os discípulos, tá? Então, você vai estar vendo do 19 até o capítulo 12. O capítulo 13 até o 18 é a revelação e a instrução particular para os discípulos. Do 13 ao 18, Jesus quer falar somente para os discípulos, que aí entra a nossa história, né? A gente que é os discípulos hoje em dia de Jesus, né? Então, é uma revelação que ele fez para a igreja ali, né? No capítulo 13 ao 18. Do 19 ao 21 é a morte e a ressurreição de Jesus, tá? E o 21, 24 é o nosso epílogo, que é a nossa conclusão da narrativa do livro de João, tá? Que ele conclui o livro dele ali no versículo 24, tá? Então, esse é o nosso esboço do livro de João. Então, você já tem uma ideia do que você vai ver no livro de João. Então, por isso quero desafiar vocês a lerem, tá? Depois eu vou estar sempre perguntando, e aí, conseguiu ler, né? Vai valer ponto também para quem lê o livro de João, tá? Para vocês já entenderem melhor o que a gente vai falar durante esse semestre, né? Para você não ficar meio perdido. Eu falei, mas o que o Daniel está falando? Hoje foi meio cansativo, porque hoje a gente está falando sobre o autor, né? Talvez você nem sabia algumas coisas aqui, ou você já sabia, né? Alguns detalhes do autor, do apóstolo João, mas hoje a gente quis conhecer o autor. Agora a gente vai entender o evangelho, tá? A partir das próximas aulas, a gente vai adentrar no Evangelho, vamos falar sobre os milagres, sobre a teologia que Jesus trouxe ali,
as instruções que ele trouxe para nós, né? Aí a gente vai estudar melhor o Evangelho de João, tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Alguém quer comentar? Quer perguntar? Fazer alguma pergunta? Boa noite, Vitor. Eu vi que o Victor entrou aí também. Boa noite, professor. Então, hoje, gente, eu quis dar uma introdução, né, do que a gente vai ver do Evangelho, né? A gente conheceu agora um pouco do autor. Eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo esses slides e a sua apostila, tá? Vai ter uma apostila para você. Toda aula eu vou mandar uma apostila para você, tá? Para você, ou você quiser imprimir, ou você quiser só ter no seu computador aí, mas ela vai precisar que você preencha algumas coisas, tá? Aí você pode estar preenchendo e vai estar valendo pontos se você mandar ela para mim preenchida, tá? Pode ser tirar uma foto, né? Ou você pode mandar para mim ela em PDF mesmo, mas pode mandar, porque aí vai estar valendo ponto também, tá? Então, estou muito feliz de vocês terem ficado até o final da aula aí. Espero que vocês entendam algo, tá? Sobre esse livro de João. É muito legal a gente estudar esse evangelho, né? E se tiverem alguma dúvida, podem estar me procurando, pode estar mandando no grupo. Se você já leu o livro de João e ficou alguma dúvida, né? Pode mandar a pergunta lá, né? Porque aí a gente pode tentar responder para você na próxima aula, tá? Se você já leu o livro, não entendi o que ele quis dizer com isso, né? Porque aí a gente pode estar também estudando sobre isso, tá? Então, o nosso foco agora é o livro de João, tá? Então, pegue para estudar ele, leia ele, anote, né, suas dúvidas e traga aqui para a sala de aula para a gente estar conversando também, tá? Sobre o livro, tá bom? Mas, irmãos, Deus abençoe. Boa noite para todos, que todos possam ter uma boa noite, descanso, final de semana abençoado, né, na sua igreja, onde você serve, ou em casa, servindo a Deus, sempre estejam buscando ao Senhor, tá? Não deixam de buscar a Deus, não deixem de servir a Deus, tá? Vocês estão vendo nas aulas agora da Sônia como está cada vez mais próximo à volta de Jesus, né? E o que a gente tem feito para isso? Será que a gente tem preparado nossa vida para essa volta? Será que a gente tem proclamado, né, Jesus para as outras pessoas, principalmente para os nossos parentes, nossos amigos, vizinhos, né, que são mais próximos de nós, né, porque está muito próximo essa vida, né, pelos acontecimentos que a gente tem visto. Então, pense nisso também. E convidem, tá, gente? Mais gente para estar participando das nossas aulas aí na sexta, tá? Então, boa noite a todos, que Deus abençoe, né? Bom descanso para todos. Boa noite.